Olá, gente. Hoje nós vamos falar da fotossíntese e da quimiossíntese. Que processos são esses? Qual é a grande finalidade para os seres vivos? Para melhor compreendê-los, vamos falar primeiro da atividade fotossintética. Depois, falamos da quimiosintética. O que vem a ser fotossíntese? A palavra todo mundo conhece, né? É a incorporação de energia para a síntese de matéria orgânica. Mas o que isso significa na realidade? O grande avanço dos seres vivos foi justamente a capacidade de absorver a grande energia que chega na Terra, a energia solar. Até então, a produção de energia se dava simplesmente pelo consumo de algo já existente, pelo consumo de matéria orgânica já existente. A atividade fotossintética permitiu incorporar a energia do Sol na matéria orgânica. Com isso, o aproveitamento energético se torna muito mais eficiente, muito mais vantajoso para a vida na Terra. Mas quais seres são capazes de fazer isso? Somente aqueles em que a natureza deu determinados pigmentos que, ao receberem energia luminosa, são capazes de fazer a transferência energética para a matéria orgânica. Esses seres são chamados fotossintetizantes. E os grandes seres capazes da fotossíntese são os vegetais clorofilados. Não são os únicos, mas são aqueles que efetivamente conseguem suprir a Terra com a grande capacidade de energia. Como os seres fotossintetizantes conseguem isso? Através de uma estruturazinha chamada de cloroplasto. O cloroplasto é uma estrutura tipicamente vegetal, onde a capacidade de armazenamento da energia solar passa a ser transferência para a matéria orgânica. Vamos olhar o cloroplasto para que a gente possa entender a orgânica funcional dele e depois a geração de energia. O cloroplasto é uma estrutura de dupla membrana, onde dentro dele existe uma pilha de vesículazinhas chamadas de tilacoides. Dentro desses tilacoides existem o mais famoso pigmento chamado de clorofila. Esses sacozinhos, essas pilhazinhas, ganham o nome de grana, onde o conjunto total de tilacoides denomina-se de grânum. Essas pilhazinhas são preenchidas entre si por um líquido formado pelo estroma. Então nós temos duas grandes estruturas na formação do cloroplasto. Os tilacoides, onde dentro existem os pigmentos clorofilados, e os que envolvem toda a estrutura interna. Todos nós, durante muitos anos, imaginávamos que o vegetal só era capaz das atividades fotossintéticas diurnas, que durante a noite isso não acontecia, a ausência da luz parava com o processo. Fizemos uma enquete. O que será que as pessoas imaginam que acontece com o vegetal? Fala aí! Oi, você acha perigoso dormir com plantas no seu quarto à noite? Não, acho que não. Até no meu quarto tem muitas plantas. Você concorda com ele? Concordo sim, também no meu quarto também tem bastante planta. Não, Não. desde que a janela seja aberta. Eu acho que a planta, a planta produz oxigênio, que é bom para nossa respiração, e dizem que é perigoso, mas eu acho que não. Eu acho. Aham. Por que você acha? Porque a planta faz fotossíntese à noite, daí ela libera gás carbônico e tal. Daí eu fico sufocado, assim. Observaram que todas as pessoas imaginam que o vegetal durante a noite retira o oxigênio, liberando o gás carbônico, e com isso podem provocar a nossa morte. Bem, é verdade, eles respiram tanto quanto nós. Mas a atividade fotossintética não é um fenômeno respiratório, é um fenômeno alimentar. A fotossíntese faz com que o vegetal produza o seu próprio alimento e respire. Nós, animais, comemos o nosso alimento e respiramos. Mas será que efetivamente é perigoso dormir com um vegetal dentro do seu quarto? Não, não é. A atividade metabólica de um vegetal é infinitamente menor do que a nossa. Consequentemente, o consumo de oxigênio dele é infinitamente menor. Logo, não poria em risco nenhum ser vivo, nenhum ser humano, a ponto de matá-lo.
Mas vamos voltar à nossa fotossíntese. Vamos olhar a equação geral da fotossíntese. O que ela mostra para a gente? O que significa efetivamente esse processo. Vamos olhar a equação da fotossíntese. Eu tenho o gás carbônico, que somado à água, vai sofrer a reação da energia luminosa. Incidindo na clorofila, eu tenho a produção de matéria orgânica, glicose, mais água, mais O2. Mas se nós olharmos aqui, eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento luminoso e eu tenho um momento de síntese. Justamente, a atividade fotossintética ela é dividida em dois grandes momentos. A fase de claro, ou a fase fotoquímica, e a fase de escuro, ou a fase química. Vamos observar. A luz incide na região dos tilacoides, do cloroplasto, onde então vai ocorrer um processo chamado de fosforilação, onde essa luz será incorporada em partículas energéticas. Essa energia será transferida para um segundo momento, onde no ciclo das pentoses ocorrerá a produção de matéria orgânica. E é justamente durante o processo de produção de matéria orgânica, que é a glicose, eu terei a entrada do gás carbônico. Antes, água e a liberação de oxigênio. Dessa maneira, todo o nosso processo de produção de matéria orgânica está demonstrado. A parte de captura energética e a parte de transferência energética. Vamos falar agora da parte de captura energética, onde as clorofilas, excitadas pela luz, vão transferir essa energia luminosa para partículas químicas, a fase de claro. As reações de claro são, na realidade, reações de transferência energética. A clorofila está representada aqui por dois fotossistemas, o que nós chamamos de fotossistema 1 e o fotossistema 2. A luz, ao incidir sobre a clorofila, ela excita os seus elétrons, fazendo com que eles comecem a saltar. Nesse salto eletrônico ocorre a liberação de energia. E essa energia, então, é canalizada para uma molécula chamada de ATP. O ATP é a adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. É a maneira pela qual as células armazenam energia. Neste caso, a energia proveniente da luz. Então, observemos. Eu tenho a luz incidido sobre clorofila, seja de um fotossistema ou de outro, e transferindo essa energia para o ATP. Acontece o seguinte, durante este processo, alguns elétrons não retornam à clorofila. Ao não retornarem à clorofila, eles geram um grande problema. O átomo da clorofila começa a ficar sem elétrons. E se isso não for corrigido, em um breve momento, a clorofila irá desaparecer. Se nós prestarmos atenção aqui, nós vamos ver que a transferência toda se dá por elétron. Ó, elétron, elétron, elétron. Então, é o salto eletrônico que vai produzir o ATP. Mas o que é o ATP? O que é essa molécula de ATP? Na realidade, é uma estrutura química que, ao ligar fosfatos, consegue guardar essa energia liberada pelo nosso elétron. Então, nós temos uma molécula, digamos assim, descarregada, que é a adenosina de fosfato, e ao ganhar a energia, ela passa a adenosina trifosfato. Como a energia está sendo guardada pela incorporação de um fosfato, o processo denomina-se de fosforilação. Então, fosforilar é incorporar um radical de fósforo, e nessa incorporação eu vou armazenar a minha energia. O elétron, por si só, vai ser encaminhado para uma estrutura chamada de NADP, que é um aceptor de elétrons. Ora, eu fiquei com dois problemas aqui. Uma clorofila que perdeu elétrons, um NADP que ganhou elétrons. O vegetal, então, corrige rapidamente isso. Ele utiliza a água para repor os seus elétrons e corrigir um probleminha lá no NADP. Essa água será quebrada a nível molecular. A molécula de água vai começar a liberar elétrons que serão encaminhados para a clorofila, repondo aqueles que foram perdidos no processo. E à medida que isto vai acontecendo, os prótons provenientes dos átomos de hidrogênio serão encaminhados para o NADP,
Ora, o NADP tinha ganho 2 elétrons. Quando ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com carga elétrica negativa. O próton tem carga elétrica positiva, é atraído e vira novamente hidrogênio. Então, uma molécula que tinha ganho 2 elétrons passa agora a ser um transportador de hidrogênio. Ele passa a ser o NADPH2. Agora sim, ele tem uma grande função, é levar esse hidrogênio para o segundo momento do processo, que é a fase de escuro. Acontece que ao quebrar a molécula de água, eu começo a armazenar o que nós chamamos de hidroxilas. E à medida que essas hidroxilas vão se acumulando, elas sofrem uma rearrumação molecular, formando água e oxigênio. Então vamos olhar o processo de novo. Eu tenho a luz incidindo na clorofila, liberando elétrons. Os elétrons, ao serem liberados, geram energia, energia forma ATP. Parte desses elétrons são encaminhados para o NADP. Com isso, a clorofila perdeu elétron. O vegetal, então, quebra a molécula de água num mecanismo chamado de fotólise de água. A fotólise da água, então, ao liberar elétrons, repõe na clorofila, ao liberar prótons, corrige o NADP, ele passa a ser NADPH2, e ao sobrar hidroxila, eu tenho a formação de água e oxigênio. Com isso, o grande mistério da atividade fotossintética acaba de ser demonstrado. A liberação de oxigênio, ela não vem por necessidade, ela acontece por ser um resíduo do processo. O vegetal não libera oxigênio porque ele é bonzinho com a humanidade. Ele libera oxigênio porque ele está jogando fora esse oxigênio. O oxigênio é um resíduo do processo fotossintético. Não só o oxigênio, a água liberada também passa a ser um resíduo. Então eu tenho na fotólise da água a liberação de oxigênio e da própria molécula de água com a rearrumação molecular. Vamos observar agora as chamadas reações de escuro. Resume-se basicamente no que nós chamamos de ciclo das pentoses. Na reação de escuro, na realidade, o nome diz que a luz não é essencial, ela já não é mais importante. Por quê? Porque toda a energia já foi captada na fase de claro. O ciclo das pentoses, na realidade, é um processo de formação orgânico, que nós vamos ter a absorção do gás carbônico. Até então, ele não tinha aparecido no processo. Porque o que é matéria orgânica? É a química do carbono. A matéria orgânica é essencialmente formada por átomos de carbono. E é justamente agora que o átomo de carbono vai ser incorporado. Mas para que ele possa ser incorporado, é necessário que exista um veículo para isso. O vegetal, então, produz um carboidrato denominado de ribulose bifosfato, ou simplesmente RUBIP. Essa molécula vai ajudar a incorporar o gás carbônico. Porém, eu vou precisar da energia. Que energia? Aquela produzida na fase de claro. Por que ciclo das pentoses? Porque a ribulose é uma pentose. Então vamos observar o ciclo. Eu tenho a ribulose, incorporo o gás carbônico, o ATP libera energia e eu tenho a formação de uma molécula formada por 3 carbonos chamado de glicerato de fosfato. O glicerato de fosfato vai ter 2 caminhos. Repor a ribulose que foi utilizada, por isso se chama ciclo, e formar a glicose. Cada 2 moléculas de glicerato, cada uma com 3 carbonos, vão se fundir, produzindo uma molécula com 6 carbonos. Molécula essa denominada de glicose. Então o processo basicamente ele forma glicose. A partir desta formação, o vegetal vai criar outras moléculas, aminoácidos, ácidos graxos. Mas é importante que a gente entenda que o processo fotossintético forma inicialmente carboidrato chamado glicose. É importante nós pensarmos no fator luminosidade e pigmentos fotossintetizantes. O que vem a ser isso? Vamos pensar na luz como um todo, a luz branca. Na realidade, ela é a fusão de várias frequências luminosas. Cada pigmento na natureza tem a capacidade de refletir um padrão de onda. Só que se ele reflete o padrão de onda,
essa energia contida na luminosidade não pode ser incorporada e automaticamente não pode ser transferida. Então, alguns pigmentos não funcionam para a atividade fotossintética, enquanto outros são extremamente importantes. Nós temos um gráfico aqui que apresenta um pico de intensidade. Isso significa dizer que a captação da energia luminosa neste ponto é intensa. Então, seria um pigmento onde a absorção de energia pela clorofila estaria perfeita. Só que quando a gente fala em clorofila, a gente pensa num pigmento verde, mas na realidade existem outros pigmentos, tá, de outras cores, vermelho, azul, que aumentam ou diminuem a capacidade de absorção energética e, consequentemente, aumentam ou diminuem a reflexão desse pigmento. Então, é importante que nós salientemos que vários pigmentos na natureza são capazes de absorver energia e transferir essa energia para a matéria orgânica, mas nem todos terá a plena eficiência, digamos assim, da clorofila como pigmento fotossintético. Se nós observarmos aqui, reparem só, é um gráfico muito baixo, ou seja, a captação de energia nesse ponto aqui se dá de maneira muito pequena, o que não iria gerar energia suficiente para a síntese de matéria orgânica. Vamos falar agora dos fatores de influência fotossintética, aqueles fatores ambientais que vão aumentar ou diminuir a capacidade fotossintetizante de um vegetal. Existem 3 fatores: luminosidade, temperatura e concentração de CO2. Vamos observar a luminosidade. Se nós olharmos o gráfico da atividade fotossintética em relação à luz, nós vamos observar 2 pontos importantes, o que nós chamamos de PC e o que nós chamamos de PS. O que vem a ser o PC? É o ponto de compensação, ou seja, é o ponto onde, a partir daí, a luz tem efetivamente uma ação fotossintética. O que aconteceria abaixo do PC? Abaixo do PC, a incidência luminosa é tão pequena, ou basicamente quase não existe, que a atividade fotossintética tende a zero. Devemos lembrar que tender a zero não é zerar, é trabalhar em limites mínimos, não perceptíveis, mas que a estrutura se mantém viva. Quando nós chegamos no PC, a atividade fotossintética, então, passa a ser exercida. E à medida que nós subimos, a partir do aumento da luminosidade, eu tenho um aumento da atividade fotossintética, até um determinado ponto. A partir daí, reparem, por mais que eu ceda a luz ao vegetal, a minha atividade se torna estável. Isso porque o vegetal atingiu a sua plenitude orgânica. Por mais que ele se esforce, por mais que ele receba estímulo, as suas enzimas são incapazes de promover uma maior velocidade. Devemos ressaltar que abaixo do ponto de compensação, a respiração do vegetal predomina sobre a atividade fotossintética. No ponto de compensação, a atividade fotossintética se torna igual à atividade respiratória. Acima do PC, a atividade fotossintética é predominante. Lembra da enquete? É justamente por causa disso que as pessoas consideram que à noite o vegetal vai roubar o nosso oxigênio. Porque se nós observarmos abaixo do ponto de compensação, há um predomínio da capacidade respiratória em detrimento da capacidade fotossintética. Significa dizer, o vegetal absorve mais oxigênio do que libera pela fotossíntese. No ponto, há uma igualdade de funções. Acima, a fotossíntese predomina. Mas mesmo abaixo do PC, a captura de oxigênio não compete com a captura de oxigênio de um animal. O segundo fator de influência fotossintética é a concentração de gás carbônico. Nós admitimos que no ar atmosférico normal, a concentração de 0,03% de CO2 já é capaz de dar início à síntese de matéria orgânica. E à medida que eu aumento a concentração, eu aumento a minha atividade fotossintética. Num determinado instante, numa determinada concentração, a atividade vai estabilizar e, de repente, ela vai entrar em declínio. Por quê? Porque quando eu tenho um meio e eu saturo esse meio com um determinado gás, os outros gases presentes começam
a perder espaço. Se eu saturo o meio com CO2, aonde as moléculas de oxigênio vão entrar? Não existe espaço. Se não existe espaço para elas, o vegetal não vai conseguir respirar. E se ele não respira, ele sofre asfixia, que nem um animal. Ou seja, a saturação de gás carbônico ela é perfeita para aumentar a atividade fotossintética até um determinado ponto. A partir daí, o vegetal vai sofrer um processo de asfixia por falta de oxigênio, saturação do meio com gás carbônico. E o terceiro fator de influência é a temperatura. À medida que eu aumento a temperatura, a minha atividade fotossintética vai aumentando até um determinado ponto, onde nós chamamos de temperatura ótima. É o máximo da temperatura para o máximo da atividade fotossintética. A partir daí, ocorre um mecanismo de desnaturação proteica. Ou seja, a temperatura se torna tão alta que as proteínas vão começar a ser desmontadas. E à medida que eu desmonto as proteínas, principalmente as enzimas, o meu processo vai tender a zero até que ele vai parar definitivamente com a morte do vegetal. Então, observemos, existem 3 fatores de influência: luz, temperatura e concentração de CO2. Bem, a fotossíntese não é o único processo de síntese de matéria orgânica com a utilização de energia. Nós temos também a quimiossíntese. O que é a quimiossíntese? A quimiossíntese é a utilização de energia através de reações químicas inorgânicas e essa energia, então, é utilizada para a síntese de matéria orgânica. É um processo onde a energia agora não provém mais da luz solar, e sim de reações inorgânicas, reações químicas. Quem faz isso? Grupamento bacteriano. Existem várias bactérias que são capazes de promover reações químicas e dessas reações retirar energia com capacidade suficiente de promover a síntese de matéria orgânica pela incorporação de quem? Do gás carbônico e da água. Vamos pensar o seguinte: se tudo dependesse efetivamente da atividade fotossintética, no início da formação da Terra, a coisa ficaria muito complicada. Então, se nós analisarmos friamente, a quimiossíntese, por ser um processo mais elementar, dentro do conceito evolutivo, ele apareceu primeiro do que a fotossíntese. Só que a fotossíntese se torna a melhor opção para a formação da vida da Terra. Bem, vamos falar das bactérias quimiosintetizantes. Nós temos aquele grupo chamado de ferrobactérias, capazes de utilizar reações químicas do ferro com o oxigênio para a liberação de energia. Observemos, nós temos o óxido férrico reagindo com oxigênio para produzir óxido ferroso. Durante esse processo de reação química, eu tenho a liberação de energia. Essa energia, então, olha só, gás carbônico mais água produzindo glicose mais oxigênio. Então, observemos que a liberação de oxigênio não é uma exclusividade fotossintética. Na quimiossíntese, eu também libero oxigênio. A novidade está no aproveitamento da energia pela reação química inorgânica. Mas o grupamento bacteriano mais famoso é aquele que participa do chamado ciclo do nitrogênio, o ciclo de incorporação do nitrogênio à matéria orgânica. Existem várias bactérias que são capazes de decompor produtos nitrogenados para a liberação de energia. O primeiro grupamento bacteriano, bactérias de solo, são as chamadas nitrosomonas. As nitrosomonas vão decompor a amônia em nitritos e durante esse processo eu tenho a liberação de energia. Observemos, eu tenho a amônia reagindo com o oxigênio e provocando nitrito mais água. Durante esse processo de transferência aqui, olha a liberação de energia, incorporando gás carbônico e água, eu tenho novamente a formação de glicose mais oxigênio. Acontece que esse processo vai ter prosseguimento. O nitrito será decomposto em nitrato por um grupamento das Nitrobacter, outras bactérias de solo capazes de dar continuidade ao processo. Vamos olhar a eles. O nitrito, incorporando com água, vai gerar nitrato. Olha a liberação de energia, gás carbônico mais água, glicose mais O2. Vamos atentar para um grande detalhe. A liberação de oxigênio ocorre a todo momento. Não importa que o processo seja fotossintético ou quimiosintético. Eu sempre estou tendo produção de matéria orgânica mais a liberação de energia.
Bem, se nós observarmos o processo como um todo, vamos ver que tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese, elas foram capazes de, através da liberação de energia, por incidência solar ou por incidência de reação química, sintetizar a matéria orgânica. Mas é importante que a gente tenha em mente que essa síntese de matéria orgânica, na realidade, é a incorporação da energia, a guarda da energia na matéria orgânica. E essa energia vai ser posteriormente liberada através dos processos respiratórios. A respiração celular, o que faz é liberar essa energia que foi guardada pela fotossíntese ou pela quimiossíntese na matéria orgânica. Como dica de estudos, eu diria para vocês, revejam a fase de claro. Revejam a incorporação de energia nas moléculas de ATP e de NADP. Observem o ciclo das pentoses. Observa como é que o vegetal faz a transferência da energia da fase clara para a fase escura. Dê atenção ao cloroplasto, ele é muito importante para que todo esse processo funcione. Não esqueça da incorporação da energia e consequente liberação de oxigênio e água. Reveja também as atividades quimiosintéticas. As bactérias do ciclo do nitrogênio, elas são extremamente importantes para você poder entender como funciona a nossa natureza. Enfim, olhe o processo como um todo, não em partes, porque na realidade a energia não é transferida parte a parte, ela é transferida como um todo. Preste atenção nos esquemas, faça seus exercícios. Um grande abraço. Na aula de hoje, vimos a fotossíntese e a quimiossíntese. Na aula de hoje, então, nós observamos o quê? A transferência da energia, seja por atividade fotossintética, seja por atividade quimiosintética, para a matéria orgânica. Tá? O grande processo da natureza em pegar energia in natura e transferir essa energia para a matéria orgânica. Aprendemos sobre o cloroplasto. Vimos a estrutura tipicamente vegetal chamada de cloroplasto. Vimos a sua morfologia e a sua fisiologia para a transferência da energia luminosa para a energia orgânica. Vimos que essa pequena estrutura vegetal, durante todo o processo evolutivo, ganhou importância fundamental para a vida na Terra. Observamos a equação geral da fotossíntese e suas etapas. Vimos que a atividade fotossintética pode ser representada por uma equação geral. E nessa equação, na realidade, ela está mostrando o momento fotoquímico e o momento químico. O momento fotoquímico é o momento de transferência da energia solar para moléculas armazenadoras de energia, os ATPs. O momento químico é a transferência dessa energia para a matéria orgânica, ou seja, a incorporação definitiva da energia luminosa na matéria orgânica. Bons estudos! Devemos ter em mente que a atividade fotossintética é extremamente importante, talvez um dos assuntos mais bonitos da biologia molecular. Então, colegas, eu daria uma ênfase muito grande a essa transferência energética. É muito mais importante que o aluno entenda o mecanismo de transferência do que se prenda a reações químicas. Ele precisa entender o todo, não o específico. Reforcem a transferência da energia para a matéria orgânica e reforcem a importância dessa transferência para o próprio desenvolvimento da vida na Terra. Claro, deem uma atenção às fases de claro e de escuro, às reações químicas, mostrando os dois fotossistemas, né? Mas o mais importante é que o aluno perceba que a incorporação da energia na matéria orgânica foi fundamental para a evolução da vida da Terra. Discuta um pouquinho da quimiossíntese, afinal de contas, ela veio primeiro, né? A importância das bactérias de transformação de nitrogênio para o ecossistema. O ciclo do nitrogênio é extremamente importante por ser a única forma de incorporar o nitrogênio do ar atmosférico na matéria orgânica.